Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriel, eu sou médico, eu sou cardiologista e eu quero discutir com você alguns temas de medicina, sobretudo de cardiologia, que para mim é mais natural. Então, vamos conversar sobre cardiomiopatia hipertrófica. Foi publicado agora, no dia 8 de maio, no JACC, o novo guideline, a nova diretriz americana de cardiomiopatia hipertrófica. E eu vou discutir passo a passo dela com você para ajudar no entendimento e na atualização. Então vamos nessa. Definição. O que é cardiopatia hipertrófica? Trata-se de uma doença que ela é restrita ao coração, que provoca hipertrofia do ventrículo esquerdo e ela é causada por mutação genética de proteínas do sarcômero ou a ele relacionada. Ou seja, é uma doença exclusiva do coração que promove hipertrofia do ventrículo por causa genética. Olha aqui, ó, trouxe aqui uma imagem de um ventrículo esquerdo com hipertrofia. Olha o tamanho desse septo interventricular. Olha o tamanho dessa parede livre. Está muito espessada. E quanto que a gente considera espessada, Gabriel? Espessura da parede, para a gente pensar em cardiopatia hipertrófica, acima de 15 milímetros, acende a nossa luzinha. Opa, pode ser cardiomiopatia hipertrófica. Acima de 13, 14, né, obviamente não chegando a 15, quando se tem história familiar positiva ou um teste genético que aponta no sentido de cardiomiopatia hipertrófica. Vamos supor, o pai teve cardiomiopatia hipertrófica e os filhos tá lá com septo de 14, tá com uma parede posterior, parede livre de 14, com espessura de 14 milímetros. Bom, se ele tem história familiar e tem essa alteração, normalmente que a gente vê no ecocardiograma, a gente fala, opa, isso é cardiopatia hipertrófica. Ou, por exemplo, deu 13 milímetros e fez teste genético que é sugestivo. Então a gente considera cardiomiopatia hipertrófica. Gabriel, mas e como que funciona com criança? Porque esperar até desenvolver esses números vai acontecer só lá na idade adulta. E se a gente quiser fazer diagnóstico mais precoce? Então vem cá, você vai ter que saber o tamanho da criança, altura e peso. Você vai ter que jogar numa tabelinha, ver o que é esperado para aquele tamanho da criança. E aí, de acordo com o desvio padrão, com o Z-score, você vai falar se as alterações são sugestivas ou não. Quanto? Mais que 2,5 desvio padrão. Aí você começa a pensar em cardiomiopatia hipertrófica. Bom, então quer dizer que se tem esse aumento de espessura é cardiomiopatia hipertrófica? Não. Cuidado. Porque existem alguns diagnósticos diferenciais, como por exemplo rasopatias, doença de Nonan, pode dar hipertrofia e não tem nada a ver com cardiopatia hipertrófica. Doenças mitocondriais, doenças de depósito de glicogênio, de lisossomo, como por exemplo doença de Fabry. O que mais que pode dar? Amiloidose. Amiloidose causa hipertrofia ventricular no ecocardiograma. Engraçado que o eletro você tem baixa voltagem. Isso é uma dica muito quente para pensar em amiloidose. Outras doenças, sarcoidose, doença de Danon, vi uma só quando eu era residente de cardio. Nunca mais vi essa doença, mas ela existe. O que mais, Gabriel? Qualquer coisa que está acima desse ventrículo e que faz ele fazer força. Por exemplo, se está lá o ventrículo batendo contra uma pressão alta, esse ventrículo ele vai engrossar. Pensa você, se você pega um peso e fica levantando repetitivamente, todo dia ali ou frequentemente, o que vai acontecer com o seu braço? Ele vai hipertrofiar, ele vai ficar grande. É por isso que a maioria das pessoas vão à academia. Com o coração não é diferente, isso aqui é músculo, músculo cardíaco. Se ele é exposto a alta carga, ele engrossa, ele fica espesso. Isso acontece na hipertensão arterial sistêmica não controlada, na estenose de válvula aórtica também. Porque imagina que aquele coração está batendo contra uma válvula aórtica que está fechada. Ela não abre a válvula aórtica e o coração ali fazendo força. Esse coração vai ficar maçudo. Por exemplo, outro exemplo que o coração dá uma hipertrofiada, mas com algumas características diferentes,
coração de atleta. O atleta profissional faz muito esforço e ele acaba tendo algumas alterações, como dilatação, um aumento de espessura do ventrículo esquerdo e da sua massa. Então tem que tomar muito cuidado, viu, com o diagnóstico diferencial. É muito fácil falar na teoria, mas na prática você tem que excluir alguma doença que seja sistêmica. Lembra que eu falei ali em cima? A cardiopatia hipertrófica ela é uma doença restrita ao coração. Vamos lá. Então quer dizer, Gabriel, que o aumento da espessura ele é restrito ao septo interventricular? Como aqui nessa imagem, ó, o tamanho desse septo, ó, o tarugo que está aqui? A resposta é não. Qualquer acometimento é válido. É sim mais comum na porção basal do septo e na parede livre anterior, mas pode acometer um ou dois segmentos só dos 17 segmentos do coração. Entendi. E eu escuto muito falar sobre o movimento anterior sistólico da válvula mitral, o SANS, e que o ventrículo esquerdo ele é hiperdinâmico. Esses achados são patognomônicos, ou seja, se tem eles, certeza que é cardiomiopatia hipertrófica? Não. Eles são muito comuns e muito sugestivos, mas não são patognomônicos. Entendi. Quais outros achados podem ser encontrados no coração, além da hipertrofia que tanto você fala? A gente pode encontrar a hipertrofia do ventrículo direito, ponte miocárdica, alongamento de folhetos da válvula mitral, inserção anômala do músculo papilar no folheto anterior da válvula mitral, hipertrofia de músculo papilar e de criptas miocárdicas. Entendi. E qual que é a causa disso? Por que acontece cardiomiopatia hipertrófica? É uma doença genética e ela é autossômica dominante. Quando a gente pega os casos que tem cardiomiopatia hipertrófica e faz teste genético, a gente encontra uma taxa de 30 a 60%, a gente consegue identificar um gene patogênico ou provavelmente patogênico. Porque o gene não é assim uma tomada, é positivo ou não positivo. Existem alguns genes que são mais sugestivos, existem alguns que são menos, existe significado indeterminado. Então não é uma tomada ligado ou desligado. E Gabriel, quais são os genes mais comuns? Ó, vou até ler aqui. Cadeia pesada 7 da beta-miosina, símbolo é esse, MYH7, e proteína C3 de ligação da miosina. É um baita decoreba isso daqui. Importante saber, porque se você for pedir esses testes, você tem que saber o que você espera, você tem que saber preencher no mínimo um papel. Normalmente você tem uns kits de testes genéticos, mas é importante você saber quais são os mais comuns. Tá, e o que acontece esses genes alterados? Você começa a ter uma hipertrofia e fibrose do miocárdio, que leva a uma disfunção tanto sistólica de bater, quanto diastólica de relaxamento do ventrículo, mesmo com fração de ejeção normal. O que mais? Alterações de vasos sanguíneos de pequeno calibre, normalmente você tem uma hiperplasia da camada média, e aí provoca microáreas de isquemia. Não uma isquemia, infarto, fechou a DA. Não, são coisas pequenas e sutis. A gente vai falar com mais detalhes. Como que é a história natural da cardiomiopatia hipertrófica? Eu preciso avisar que ela é uma doença heterogênea. Nem todo mundo é igual. A gente tinha um conceito de que ela era uma doença talvez mais grave, porque os casos que a gente via, eles tinham um prognóstico ruim. Com um estudo mais aprofundado da população, com métodos diagnósticos cada vez mais refinados e de mais acesso à população, nós percebemos que algumas pessoas chegam à fase... Deixa eu passar esse avião. Nós percebemos que algumas pessoas chegam à velhice com idade acima de 60 anos com quase nenhum problema ou nenhum problema. Eu lembro de um caso que eu estava dando plantão e aí eu atendi um senhor que ele adorava jogar futebol. E eu confesso que eu não lembro agora a queixa dele, mas eu rodei um eletrocardiograma. E o eletrocardiograma tinha umas ondas T invertidas bem amplas em parede anterior. E eu falei, tá, está tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Eu falei, olha, esse eletrocardiograma me faz pensar
em cardiopatia hipertrófica apical, padrão Yamaguchi. E um doença tem que tomar um pouco cuidado com o exercício físico extenuante, porque pode ter risco de morte súbita. Ele, doutor, mas eu joguei bola a minha vida inteira, eu tenho mais de 60 anos, eu sou viciado em futebol. E aí eu falei, faz o seguinte, vai no consultório e a gente começa a investigação. E aí eu pedi todos os exames para ele, realmente tinha cardiopatia hipertrófica apical, fez ressonância, fez tudo, fiz teste de esforço e nada aconteceu. Ou seja, esse é um cara que tem uma cardiopatia hipertrófica que não teve quase nenhum problema na vida dele. Se não sou eu pedisse eletro e ficar ali, sei lá, querendo fazer ciência no plantão, talvez ele tivesse demorado mais para saber que ele tinha. Em contrapartida, ela pode ser uma doença trágica. Eu acredito que vocês lembram da história do Serginho do São Caetano, que durante um jogo contra o São Paulo, ele começou a passar mal, muito clássico essa cena, colocou a mão no joelho e puf, desmaiou. Na verdade, ele não desmaiou, ele morreu. Ele teve uma morte súbita. Não conseguiram reanimá-lo e trazê-lo de volta. É uma catástrofe isso. Mas a cardiopatia hipertrófica pode fazer isso. É uma das principais causas de morte súbita em atleta. Tá, o que ela pode dar de problema? Ela pode fazer arritmia ventricular. E a arritmia ventricular gerar uma morte súbita. O que mais? Ela pode evoluir com insuficiência cardíaca, principalmente por disfunção diastólica. O que mais? Pode ter obstrução de saída do ventrículo esquerdo. E isso pode ser um problema. Funciona como se fosse uma estenose de válvula aórtica. E é muito comum que esses pacientes evoluam para fibrilação atrial. Um detalhe importante, eu sei que vocês estão acostumados, vai saber se vai dar anticoagulante para FA, calcula Chades-Vasque, vê o risco de evento tromboembólico. Aqui na cardiomiopatia hipertrófica, o papo é diferente. Aqui eu não quero nem saber qual que é o Chades-Vasque. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm um alto risco de evento tromboembólico e eu tô pouco me importando para o Chades-Vasque dele. Então, esses pacientes tendem a anticoagular. Pegou essa dica? Antigamente eles tinham muito problema com morte súbita, mas com o rastreio adequado, a melhor estratificação de risco e principalmente o implante de CDI, que é o cardiodesfibrilador implantado, aquela caixinha aqui que parece um marca-passo e fica um fio no coração. Se ele entra numa arritmia ventricular, vai botar para morrer, vai lá dar um choque e já, opa, agora não, jovem. Você tem mais coisas para fazer aqui na Terra. E isso previne morte súbita. Como eles estão morrendo menos, a gente começa a ver mais outras complicações, como aumento de fibrilação atrial e aumento de insuficiência cardíaca. Um detalhe que é muito importante nessa população e que está associado a um pior prognóstico são os hábitos comportamentais e comorbidades associadas. Por quê? O paciente que ele tem já essa alteração para deixar o ventrículo hipertrofiado e ele tem uma hipertensão também, esse ventrículo vai virar um tarugo, vai virar um bifão ali. Não é legal. O paciente que tem apneia do sono, diabetes, obesidade, isso impacta negativamente na doença. E quais são as fisiopatologias? Como é que a gente entende essa doença? Então vamos organizar a nossa mente para setorizar. Cada paciente tem mais um perfil. Mas vamos lá. Uma das coisas que acontece é a obstrução dinâmica do ventrículo esquerdo. Eu vou explicar isso nos próximos slides. Guarda essa informação. Outra coisa é a regurgitação mitral, a insuficiência mitral. Também vou explicar nos próximos slides, segura a tua ansiedade. Um outro problema que eu já citei algumas vezes é a disfunção diastólica, a dificuldade de relaxamento, uma diminuição do lusotropismo. Também segura a sua emoção que eu vou explicar. Isquemia miocárdica é uma outra complicação. Alterações metabólicas e energéticas, até por causa dessas mudanças de proteína, é algo que impacta negativamente esse paciente. E existem algumas teorias que falam a favor de uma disfunção autonômica de frequência cardíaca e pressão desproporcional ao estado hemodinâmico do paciente. Mas não se sabe se isso é por causa de obstrução, de via de saída, se é por outros motivos. Está em estudo, é uma teoria que existe para explicar.
Vamos falar dessa obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. A palavra do momento aqui é SANS, que é o movimento sistólico anterior da válvula mitral. Como que acontece esse catso aqui? Aqui nós temos uma imagem de um ecocardiograma no eixo paraesternal, eixo longo. Esse SV é o septo interventricular. Olha a espessura disso aqui, olha o tarugo que está isso. Nós temos o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo que manda sangue para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo tem que mandar para a aorta. Olha o espacinho que o sangue tem que correr. Sem contar que esse Benedetto aqui desloca anteriormente e acaba fechando um pouco a aorta, até inclusive favorecendo a regurgitação mitral que eu vou falar mais para frente. E isso daqui provoca um gradiente de saída, faz até sopro quando você ausculta. Nós consideramos um pico de gradiente significativo quando ele é maior do que 30 milímetros de mercúrio. Sintomas normalmente está associado com 50. E aí a gente começa a tratar esse paciente. Se não respondeu ao tratamento convencional, nós pensamos em dar um passo além, inclusive em fazer alguma abordagem desse septo, fazer uma miectomia, ou seja, dar uma bifada aqui, fazer injeção alcoólica. Existem medicações novas que diminuem esse tamanho de septo, mas vai ficar mais para as próximas aulas. Esse gradiente ele varia conforme a frequência cardíaca, se bate mais rápido ele aumenta, pré-carga, se diminui a pré-carga ele aumenta, e se aumenta a pós-carga ele piora. Como assim? O que aumenta esse gradiente? Vamos um exemplo. Exercício físico, você acelera o coração e você pode bater mais rápido e fechar mais isso daqui. É um problema. Se você desidrata, o coração dá uma colabadinha e você aproxima isso daí, você diminui esse espaço. Se você aumenta a pós-carga, por exemplo, faz valsalva, você aumenta o gradiente. O álcool, ele aumenta o gradiente. Ficar de pé, aumenta o gradiente. Isso, inclusive, pode ser manobra semiológica para ver se piora sopro. Beleza, então tá. Então, obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo é um problema, pode gerar baixo débito, o paciente pode ter sintomas disso, como se fosse uma estenose de válvula aórtica. Não é, mas para você entender, pensa assim, pensa simples. Olha aqui um exemplo. Olha o tamanho desse septo, principalmente na porção basal. Na diástole, passa aqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E na sístole tem o movimento anterior da válvula, vai diminuir a saída aqui para a aorta. Quando a gente coloca o Doppler, olha a velocidade do pico do fluxo, 4,2, isso aqui deve dar uns 70 milímetros de mercúrio. E quando a gente faz ventriculografia lá no CAT, nós conseguimos também perceber que tem uma obstrução dinâmica aqui na porção média do ventrículo esquerdo. Olha aqui, parece até um sinal de ampulheta. Não é essa a morfologia do ventrículo esquerdo normal. Isso é uma obstrução dinâmica. Esses pacientes que têm obstrução, quando a gente compara mortalidade, nós percebemos que o paciente que tem obstrução, ele tem mais risco de morte do que aqueles pares com cardiomiopatia hipertrófica também, que não tem obstrução, ou seja, isso é um sinal de mau prognóstico. E isso pode ser tratado. Veja que um paciente pré-operação, ele praticamente não tinha uma via de saída boa para a aorta, e depois de ter feito uma mioctomia, abriu-se uma avenida nesse ponto. Outro pilar da fisiopatologia, a disfunção diastólica. Disfunção diastólica é a dificuldade de relaxamento. Olha aqui esse tarugo de ventrículo esquerdo. Imagina que encher isso daqui não é fácil. Você acha que é molinho? Não é. Então, normalmente você tem altas pressões de enchimento por causa de diminuição de complacência. Tem que fazer muita força para encher esse ventrículo. Tem fibrose aqui, muita fibrose. Fibrose é o marco da doença. Tem isquemia aqui por disfunção de microvasos. E você também tem alteração de metabolismo no processo de contração e relaxamento muscular. A gente olha um corte histológico, os miócitos eles não estão ali bonitinho, alinhados como se fosse uma parede de tijolos, como vocês veem nos desenhos de histologia. Tá tudo bagunçado, tá um carnaval isso daqui, tá uma zona.
E, obviamente, é difícil relaxar algo que não está organizado. Um detalhe importante é que para encher esse ventrículo existe uma dependência da contração atrial, a terceira fase da diástole. Quando o átrio contrai, ele dá um pump de sangue para encher esse ventrículo para ele bombear. O que você já consegue entender? Esses pacientes toleram muito mal fibrilação atrial. Fibrilação atrial não é algo legal para eles e é algo que acontece, faz parte dos sintomas da doença. Vamos lá. E a insuficiência mitral? Quando eu falei da obstrução de via de saída, ficou um pouco óbvio que o sangue, se não vai para a aorta, ele volta para o átrio esquerdo, através do processo de regurgitação mitral. Trouxe uma imagem de um eco transesofágico aqui, que a gente observa o movimento anterior da válvula mitral, favorecendo o sangue do átrio, do ventrículo esquerdo, aí para o átrio esquerdo e não para a aorta. Quando a gente joga o Doppler, a gente percebe uma regurgitação mitral importante. E essa isquemia miocárdica, eu quero dar alguns detalhes a mais. Primeira coisa, irrigar um septo aqui de 8, 9 milímetros é fácil. Agora, se irrigar um septo aqui, sei lá, de 20, 30, é mais difícil. Você precisa de uma rede de abastecimento maior. Isso é um problema, maior chance de ter isquemia. Isso daqui está sob uma alta pressão. Então, o sangue que vem aqui do epicárdio em direção ao endocárdio enfrenta altas pressões, não consegue chegar sangue direito. Tudo favorecendo isquemia. Olha aqui um corte histológico de um vaso pequeno. Nós observamos um espessamento da camada média. Isso causa disfunção microvascular. Putz! Isso daí, também associado a uma rarefação capilar, menos capilar aqui, é prato cheio para ter isquemia. E quando a gente olha um corte com coloração específica, nós observamos muitas áreas cicatriciais de isquemia. A ressonância também dá essa informação para a gente através do realce tardio. E essas áreas de isquemia intercaladas com o miocárdio viável, isso daqui é o quê? É substrato anatômico para arritmias ventriculares. Isso pode ser um motivo também para ter dor no peito do paciente. Beleza, eu falei sobre conceitos fundamentais da doença. A gente vai conversar na próxima aula sobre como fazer diagnóstico, vou dar detalhes sobre estratificação de risco e a gente também vai discutir tratamento. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui e se isso fizer sentido para você, se inscreve no canal. Isso me ajuda. Espero você na próxima aula. Grande abraço.